Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula eu queria fazer uma pequena demonstração, certo, de como os firewalls funcionam, tá? A gente vai trabalhar com um software de simulação que vai ilustrar para a gente o comportamento de uma rede com firewall e de uma rede sem o dispositivo de firewall, certo? Só para a gente relembrar um pouco, os firewalls eles funcionam como barreiras de proteção para redes de computadores, né? Para conexões em redes de computadores, certo? Ele é utilizado basicamente para não permitir acessos indevidos, tá? Que pessoas ou softwares maliciosos não invadam rede sem a devida permissão, certo? Ou que invadam redes sem a devida permissão, né? Então a gente vai fazer essa simulação exatamente para a gente perceber como é que funciona os firewalls nas redes de computadores, tá? É bom lembrar que o firewall ele pode ser implementado tanto por hardware, nesse caso são equipamentos físicos que vão estar conectados às redes de computadores, né, fazendo o monitoramento dos pacotes, das conexões, né, dos estados das conexões, enfim, para que eles verifiquem o que pode e o que não pode ser é, transmitido de uma rede para outra, certo? E os firewalls também podem ser implementados via software. Nesse caso, são programas de computadores que são instalados nos computadores, certo? E aí eles vão funcionar também fazendo esse monitoramento das conexões de internet. E aí, os firewalls, eles podem ser de filtragem de pacotes, né? Então, nesse caso, eles vão verificar quais os pacotes que estão sendo transportados de uma rede para outra através de endereço IP e através das portas, de conexão. Eles podem também ser firewall de estado. Nesse caso, são firewalls que têm o objetivo de ficar verificando os estados das conexões e analisando aquelas conexões que têm sessões válidas, e eles podem também ser firewalls de aplicação, certo? Nesse caso, ele vai verificar os dados trocados pelas aplicações propriamente ditas nas conexões. Por exemplo, os navegadores de internet, né, um tipo de aplicação que vai ficar constantemente trocando informações pela internet. Então, esses firewalls de aplicação vão monitorar o comportamento dos dados que estão sendo transmitidos e recebidos pelos navegadores de internet, certo? Então, a gente vai ver, no nosso caso aqui, o funcionamento de uma rede sem firewall. Eu vou mostrar para vocês como seria esse funcionamento sem o equipamento de firewall. Nesse caso, a gente vai trabalhar, inclusive, com firewall implementado por hardware, certo? E, posteriormente, eu vou mostrar o funcionamento do simulador, fazendo a demonstração de uma rede com firewall, certo? Então, vamos lá. O software é esse, tá? Network Firewall Visualization. É um softwarezinho bem simples, né? Para exatamente ilustrar o funcionamento de uma rede com firewall e sem firewall, e para a gente verificar a importância de termos esse equipamento, né? Essa ferramenta na proteção de uma rede, tá? Então, olha só, essa nuvenzinha aqui representa a internet. Esse equipamento aqui azul é o roteador, que vai rotear, né, os pacotes vindos da internet ou destinados à internet para duas redes, né? Então tem uma rede aqui formada por computadores, tá? Uma rede local formada por computadores, e aqui outra rede, né, formada por servidores. Então, aqui a gente tem servidores de DNS, servidores de banco de dados, servidores de e-mail, servidores de VoIP, né, voz através de IP, né, servidores web e servidores de chat, tá? Então aqui é uma rede de servidores. Então vamos ver o funcionamento aqui dessa rede, né, trocando dados.
Dei o play, então, olha só, computadores começam a usar a rede, né? E o roteador vai enviando os dados, os pacotes para os servidores. E todo mundo vai enviando e trocando dados pela internet, né? Então, é uma troca normal de dados, que é o que acontece hoje em dia. Aí vamos agora simular um ataque, tá? Vou colocar aqui, ó, um ataque de vírus, um trojan. Um trojan é um tipo de vírus, um tipo de software malicioso que, ao entrar no nosso computador, o objetivo dele é fazer com que esse software malicioso comece a capturar dados importantes dos nossos computadores e enviar para uma fonte de destino, aliás, para um destino, certo? Enviar para um local de destino que é geralmente o local da pessoa que implementou esse software, né? Do hacker, enfim. Então vamos simular aqui. Vou colocar aí um trojano e vamos colocar um outro tipo de vírus qualquer aqui, certo? Ó, aqui já está vindo um trojão, aliás, um vírus, né? Esse vírus vai invadir aqui a rede de servidores, ó, já danificou o funcionamento aqui do servidor web. E aí ele começa a roubar as informações. Aí esse vírus também vai infectar outra rede, ó. Começa a infectar os outros computadores para roubar as informações desses outros computadores ou para comprometer o funcionamento desses outros computadores e servidores, certo? Olha só. Tá? Então aí o vírus aí fazendo esse papel de software malicioso com o objetivo de danificar todo o funcionamento das redes, né? E a rede está totalmente infectada já pelo vírus, certo? Aqui tem um trojão vindo, ó. Esse aqui é responsável por capturar mensagens, né? Veja que ele está levando uma cartinha, que são os dados capturados para serem transportados para outros lugares. Lembrando que são dados capturados de forma indevida, certo? Beleza, tá aí uma rede, o funcionamento da rede agora totalmente infectada, sem o firewall, sem a barreira do firewall, proposta pelo firewall, certo? Agora vamos simular uma rede com o firewall, certo? Um firewall aqui de perímetro, pronto. Vou colocar aqui essa redezinha. Pronto, agora a gente colocou aí no simulador um firewall. Tá aqui, ó, como eu falei para vocês, é um firewall por hardware, implementado por hardware. E aí nesse caso existe esse hardware aqui que vai ficar monitorando os pacotes que passam por ele, tá? Ele é um firewall por hardware e o funcionamento dele é o filtragem de pacotes, tá? Então ele vai sempre verificar os pacotes que estarão transitando por ele para ver se esse pacote pode transitar entre as redes ou não, se ele vai ser impedido ou não, certo? Então, inicialmente, o firewall ele funciona com regras. Então, a gente define regras para quem deve ou não deve passar pelo firewall, para quem deve e para quem não deve passar por essa barreira, certo? Nesse caso, é um firewall que ele vai impedir todos os tipos de pacotes passarem por ele, a não ser que a gente abra uma regra de exceção e essa regra diga: esse firewall pode agora ou permite agora a passagem de pacotes de tal tipo, certo? E a gente vai ver como é que a gente configura essa regra. Ó, inicialmente, nada vai passar por esse firewall, certo? Ele está impedindo tudo de passar, certo? Então veja, existem pacotes vindos aqui da internet e indo para a internet e tentando ir para a internet que não vão, porque o firewall faz esse impedimento, certo? Então não passa nada, não passa absolutamente nada. Vou pausar agora e agora a gente vai criar uma regra, tá? Vamos definir uma regra para o nosso firewall que está aí impedido de transitar ou de comunicar qualquer tipo de pacote. Vamos lá, deixa eu colocar a janelinha aqui das regras para vocês.
Olha só, essa é a telinha da regra, tá? Onde a gente vai definir as regras. Então, essa janelinha, eu vou definir aqui uma regra, tá? Vamos definir uma regra para o servidor de DNS. Servidor de DNS, tá? E aqui tem o source IP, né? O IP de origem. Aqui eu vou escolher aqui o servidor DNS. Tem o IP já definido lá na rede dele, tá? E o IP de destino eu vou colocar aqui qualquer um, certo? Qualquer destino, protocolo, qualquer protocolo, certo? Vou salvar a regra. O que é que essa regra está dizendo? Está dizendo que as mensagens do servidor de DNS, com origem do servidor de DNS, podem passar pelo firewall, não importa o destino, certo? Salvei essa regra, tá? Vou fechar aqui a janela e vamos voltar para o simulador, certo? No simulador, a gente vai fazer agora a rede funcionar para ver o que está acontecendo. Olha, por enquanto não passa nenhum tipo de pacote de web, né? Mas quando for pacote de DNS, aí o simulador vai permitir, certo? Aliás, o firewall, que agora tem uma regra de permissão, uma regra de exceção, vai permitir que os dados possam ser trafegados. Olha só esse pacotinho aqui, ó. Vamos ver para onde ele vai. Passou, tá vendo? Um pacote de DNS veio para cá e passou, tá? E assim a gente pode definir outras regras também, certo? Vamos definir outra regra aqui para e-mail, tá? Vamos lá, vamos tentar aqui. Então vamos lá, e-mail, vou colocar o nome da regra de e-mail. Aqui os pacotes vindos do servidor de e-mail podem ter qualquer destino, tá? E usar qualquer tipo de protocolo. Vamos salvar essa regra, certo? Vamos criar uma regra também para o servidor web. Vamos lá, o servidor web, origem servidor web para qualquer destino, usando qualquer pacote. Então eu estou agora configurando no meu firewall, no equipamento de firewall, 3 regras. Uma regra de DNS, permitindo que o servidor de DNS troque mensagens. Uma regra de e-mail, permitindo que o servidor de e-mail troque mensagens. E uma regra para o servidor web, permitindo que o servidor web troque mensagens com as redes, certo? Então, essas são regras que vão estar ativas e que o firewall vai executar. Então, vai permitir que esses pacotes sejam transitados por ele, tá? Vamos fechar aqui e voltar para o simulador. Voltando aqui para o simulador, vamos ver como é que vai funcionar. Olha só. Agora, passando pacotes de e-mail, banco de dados ainda não foi permitido, né? A gente tem DNS, né? DNS é servidor de e-mail, foi isso, e o servidor web com permissão para trocar dados pela internet, com a internet, né? Então vamos lá. Olha aqui uma mensagenzinha de DNS, ela vem para cá e aí o firewall provavelmente vai permitir com que ela, pronto, subiu, né? Subiu, passou pelo firewall, permitiu. Mensagens de e-mail, olha só, outra de DNS aqui, passou, meu e-mail passou, outro e-mail passou, tá? Então tá funcionando, as regras de permissão do nosso firewall tá funcionando. Agora a gente vai colocar vírus, tá? Para tentar invadir a nossa rede, tentar burlar as regras do firewall. Então vamos botar alguns vírusinhos aqui para ver se realmente o nosso firewall está configurado direito e se ele vai impedir a passagem desses vírus. Olha só, um trojan já tentou entrar aqui, foi impedido. Vamos ver outro tipo de vírus que por aí vem.
E aí as redes continuam trocando pacotes e vai para a internet, só que o firewall realmente permite, né? Por exemplo, as mensagens de e-mail aqui, ó, tá? Entram na internet. Só porque a gente quer, aí não tá aparecendo agora nenhum vírusinhos, né? Para invadir. Vamos aumentar aqui a quantidade de vírus. Olha só, outro vírusinho, outro tentando passar e o firewall não permite. Ó, outro vírus tentando passar, né, e o firewall não permite. E aí dessa forma, ó, outro vírus tentou passar e o firewall bloqueou. Dessa forma, esse firewall está exatamente funcionando como uma barreira, né, que a gente tinha falado. Uma barreira de proteção entre a internet e as redes de computadores locais, né? Redes de computador e servidor locais aqui que a gente tem. Dessa forma, as redes não estarão sendo infectadas por esses vírus, né? Esses vírus não terão sucesso no ataque dessas redes, certo? Então veja aí a importância de termos um equipamento ou softwares que desempenhem essa função do firewall, né? A barreira de proteção, certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa breve explicação e eu posso, de repente, se vocês quiserem, deixar disponível esse simuladorzinho para que vocês tenham acesso e possam realizar simulações para entender melhor o funcionamento aí dos firewalls, beleza? Um abraço a todos e a gente se vê durante a nossa disciplina.